Olá, pessoal! Este é o segundo e último vídeo que eu vou apresentar uma questão do Enem sobre progressões geométricas e vou resolver junto com vocês. Essa questão é de 2015 e diz o seguinte: o acréscimo de tecnologias do sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual vai se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas, P, em função de T? Bom, aqui a gente sabe que a cada ano vai aumentar a produção em 50%. Então, não é que vai somar 50%. Quando algo aumenta em percentual, a gente necessariamente está trabalhando com multiplicação. E é fácil entender por que é uma multiplicação e não uma soma quando você resolve multiplicações por regra de 3. Por exemplo, vou colocar só uma informação extra aqui, tá? Eu não estou resolvendo a questão ainda não. 8.000 unidades do produto corresponde a 100% da produção naquele ano. Se vai aumentar a produção em 50%, significa que no ano seguinte vai acontecer o quê? Vai ter 150% da produção relacionada ao ano anterior. E aí, quantas unidades corresponde 150%? Se a gente for fazer por uma regra de 3 simples, como é que a gente vai achar o valor desse x, da quantidade de produção no ano seguinte? Ora, 8.000 vezes 150%, depois o 100 está multiplicando o x, passa para o outro lado da equação, dividindo. Então, veja, eu tenho aqui uma multiplicação de 8.000 pela porcentagem de aumento. Por isso que toda vez que você ouvir ou ler o termo porcentagem de alguma coisa, essa preposição de, ela vai indicar na matemática uma multiplicação. Você vai ter que operar com a multiplicação. Você vai ter que multiplicar essa porcentagem pelo valor que você está querendo descobrir, quanto que representa a porcentagem, ok? Bom, dito isso, deixa eu apagar aqui essa explicação inicial. E aí, agora vamos para a resolução da questão de fato. A gente já viu que a porcentagem, ela representa uma multiplicação. Se ela representa uma multiplicação, significa que a todo ano vai ser multiplicado por 1,5. Por que 1,5? Porque se a produção vai aumentar em 50% relacionando ao ano anterior, o ano anterior era 100%. Aí, além desse 100%, vai aumentar mais 50%. Então, agora, o aumento vai ser de 150%. Então, quer dizer, o aumento é de 50%, mas o total que vai ser produzido vai ser 150%. E 150% é a mesma coisa de 150 sobre 100. O próprio nome porcentagem por 100 já indica que é uma divisão de 150 por 100, ok? E quanto é 150 por 100? Vou dividir aqui por 10, o numerador e o denominador vai ficar 15 sobre 10, que dá 1,5. Então, 150% em fator real é igual a 1,5. Quando você vai saber a porcentagem de algum número inteiro ou um número real, enfim, você sempre não pode fazer essa multiplicação em porcentagem. Você tem que transformar a porcentagem num fator real. Nesse caso, 150% é 1,5. Então, sempre vai multiplicar por 1,5 para saber a produção total naquele ano. Sempre vai aumentar em 50%, então aquela produção naquele ano vai ser de 150% do ano anterior, ou seja, 1,5. Sacaram isso? Então, o que nós temos, portanto, de dados dessa questão? Nós sabemos que é uma PG, porque a cada ano sempre vai multiplicar por 1,5, ou seja, a razão que é igual a 1,5. A cada ano, sempre 1,5.
A gente sabe que A1, que é o primeiro termo, é a produção do primeiro ano, vale 8.000 unidades, ok? E o que ele quer saber? Ele quer saber a expressão que gera o AN. O tanto de produção é em função do tempo. Aqui eu estou chamando de N porque eu estou relacionando diretamente ao conteúdo de progressões geométricas, mas depois a gente transforma N para T de tempo, que é a mesma coisa. Bom, progressões geométricas a gente sabe que multiplica o primeiro termo pela razão elevado a N menos 1. Então, quem vai ser o AN? AN vai ser A1, que é 8.000, vezes a razão, que é 1,5, elevado a n menos 1. Se a gente for transformar isso para as variáveis, para as incógnitas, né, que a questão fornece, a n é pt e n é t. Pronto. Alternativa certa, letra E de amor, porque quem ama, educa. Se você não pensar dessa maneira, existe um outro raciocínio que você pode ter. Um pouco mais, digamos, detalhado, mas talvez faça você entender melhor essa questão. É a seguinte. Primeiro ano, A1, certo? Primeiro ano, vou até colocar assim, ó, primeiro ano, houve uma produção de 8.000 unidades de um determinado objeto, de um determinado produto. No segundo ano, houve um aumento de 50%, ou seja, se 8.000 corresponde a 100%, agora vão ser 150% de 8.000, após o aumento de 50%. 150% é 150 sobre 100. E D na matemática, você já sabe que representa uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui, 150 sobre 100 dá 1,5. 1,5 vezes 8.000. Eu nem preciso resolver isso, porque nas minhas alternativas, ó, não tem a resolução dessa multiplicação. Só tem 8.000 vezes 1,5. E no terceiro ano, como é que vai ficar o terceiro ano? O terceiro ano vai aumentar 50% da produção anterior. Qual era a produção anterior? Era isso aqui, ó, 1,5 vezes 8.000. Agora, vai aumentar 50%, ou seja, vai ter 150% da produção total do ano anterior, ou seja, de 1,5 vezes 8.000. Quanto é 150% mesmo? 150 sobre 100, que dá 1,5. O D representa o que na matemática? Multiplicação. Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 8.000. Ou 1,5 vezes 1,5 é a mesma coisa de 1,5 ao quadrado, vezes 8.000. E aí, se você tentar analisar aqui o padrão de crescimento, você vai perceber o seguinte, ó. 8.000 inicialmente, no primeiro ano. No segundo ano, 8.000 vezes 1,5 elevado a 1. No terceiro ano, 8.000 vezes 1,5 elevado a 2. Então, se a gente partir por esse mesmo raciocínio, por esse mesmo padrão de crescimento, lá na frente, em T anos, o que eu vou ter? 1,5 elevado a, veja aqui, ó, terceiro ano elevado a 2, segundo ano elevado a 1. Então, sempre 1 a menos, t menos 1 vezes 8.000. Ele vai seguir sempre essa lógica. E outra explicação, uma terceira explicação, para agora você realmente sair daqui entendido. 8.000 é a produção do primeiro ano. A partir daí, vai sempre aumentar 50%, ou seja, sempre vai ser multiplicado por 1,5. Quantas vezes vai ser multiplicado por 1,5? A quantidade de anos que tiver a empresa sempre com essa mesma produção. Mas eu tiro 1 dessa quantidade de anos, vai ser menos 1, porque o primeiro ano já está sendo representado pelos 8.000. Okay? Então, essa é a explicação do porquê que a expressão se apresenta dessa maneira. De qualquer forma, a alternativa certa, letra E de amor, porque quem ama, educa. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, só escrever aí nos comentários. Até mais!